As exportações brasileiras de carne de frango seguem em trajetória de recuperação. Dados preliminares da balança comercial da segunda semana de agosto de 2025 mostram um crescimento dos embarques. O valor médio diário das exportações atingiu 1,5 bilhão de dólares, uma alta de 13% em relação ao mesmo período de 2024. Sobre esse assunto, vamos conversar com o Roberto Keffer, presidente do Sindavipar, Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Estado do Paraná. Roberto, boa tarde, obrigado pela sua disponibilidade. Bom, chama a atenção um resultado de crescimento num cenário em que a gente teve caso de gripe aviária no Brasil impactando as vendas, com restrições de compra de outros produtos. Como explicar, como enxergar esse desempenho positivo? Bom, na verdade, primeiro, boa tarde, boa noite. Após o primeiro caso de influenza no Brasil, que aconteceu no mês de maio, nós tivemos mais de 120 países que já haviam feito acordos sanitários ou zoossanitários, ou seja, nós continuamos embarcando desde que a 10 quilômetros da distância do foco se evita o embarque, de 20 quilômetros ou município ou estado. A grande maioria dos países do mundo optaram pelo estado do Rio Grande do Sul. A partir daí, nós tivemos uma queda na exportação por conta de que, primeiro, Europa saindo fora. Segundo, China imediatamente também não mais embarcando. Então, esses dois países já deram um impacto muito forte para nós. Na sequência veio o Chile, África do Sul, o México e assim por diante. Aos poucos, alguns países foram recuperando os embarques por conta de que já havia sido feito trabalhos junto com a BPA, junto com o Ministério da Agricultura, desses acordos zoossanitários, de zoneamentos. A partir daí, então, começou os embarques a serem recuperados. Nós tivemos agora, no mês passado, quase 400 mil toneladas embarcados, ou seja, de 430, 440, 450 que nós estávamos chegando antes do mês de maio, do caso, nós estamos aos poucos recuperando. O que estamos aguardando ainda? A Europa agora abriu o Chile a partir do dia 18, porém não chegou a documentação ontem e hoje. Está chegando essa semana para poder iniciar os embarques para o Chile. Estamos aguardando China. A China tem como norma sempre um ano e meio do caso existente para a reabertura do mercado. Isto que nos complica bastante. Veja o caso da Argentina. Demorou 2 anos e 3 meses para reabrir. Justamente abriu há poucos dias e ontem deu novamente um caso de uma influenza em aves comerciais, de postura comercial. Mas nós estamos aguardando ainda para essa semana, dentro do mês de agosto, que reabra o mercado europeu, que ele é muito importante no peito, também na perna, mas bastante no peito e na asa, tá certo? Abrindo o Chile, abrindo a Europa, nós voltamos quase à normalidade. Quais são os fatores que mudam em relação à China estar ou não estar? É no sentido mais econômico. Por quê? Porque o pé e a pata que se embarca muito para lá, ele acaba virando farinha nesse momento. E quando você está embarcando para a China, você está operando uma situação de venda a preço de peito. Então, ele é um fator econômico muito importante, a China, tá certo? Dá mais rentabilidade para os frigoríficos. Mas nós estamos muito atentos, acompanhando, trabalhando muito fortemente na questão sanitária. Hoje mesmo eu estive ainda em Curitiba, junto com a nossa ADAPAR, que é a nossa agência de defesa do estado do Paraná, que é o maior produtor do Brasil. Nós temos 42% da produção brasileira, nós temos 45% das exportações brasileiras. Então, o mercado do Paraná não pode jamais ter um tipo de problema tipo influenza, porque nós somos muito importantes para o mercado. E a gente já sabe que quando acontece o fator, os países lá fora vão fechar o estado onde ocasionou o problema. Então, Fábio, resumindo, é mais ou menos isso. E quais foram os mercados que se destacaram como aqueles principais que puxaram esse desempenho positivo, mesmo num cenário ainda adverso?
Bom, no ano 24, o maior importador foi a China e, em segundo, os Emirados Árabes, ali todo o Oriente Médio. Tá? Eles já estão embarcando menos a China. A Ásia, quase todos, Japão, Coreia do Sul, todos foram países que tiveram, no primeiro momento, um problema de não embarcar. Nesse momento, estão embarcando todos. Então, eu diria para você que, realmente, resolver o nosso problema e voltarmos a uma normalidade é voltar agora rapidamente à Europa. Se a China vier a um momento, ele vai somar no lado econômico. Mas em volumes, a gente recupera bem já só com a Europa chegando e agora o Chile que já deu o ok da abertura também. A gente tem uma venda importante para Estados Unidos também? O tarifaço afeta o setor? Não. O primeiro maior produtor mundial é os Estados Unidos, tá? E o segundo maior exportador, digamos, é os Estados Unidos. Nós exportamos 5 milhões de toneladas ano no Brasil, Estados Unidos 3 milhões e meio de toneladas ano. Então, é o maior produtor, tem um consumo alto, é exportador também, não temos nada de venda de aves para os Estados Unidos. Graças a Deus, esse lado não afetou. E quais são as projeções do setor para os próximos meses, então, Roberto? O que nós estamos encontrando no setor é um alojamento, que nem o mês passado, de 625 milhões de pintinhos do campo. Isso dá 23,1 milhões dia útil. Dia útil é até o sábado. Então, no mês de julho, tivemos 27 dias úteis. Olhando para o número diário de nascimento, tá? No mês de junho, mês 6, nós tivemos uma redução de 3,5%. O que está acontecendo com o mercado brasileiro? Nós estamos em falta de pintinhos de um dia e ovos férteis, inclusive para exportarmos ovos férteis para o mundo. Nós somos sempre um grande exportador, 33 milhões de ovos por mês, 35 milhões de ovos por mês, e estamos caindo para menos de 10, tá? Por quê? Recolhendo para o mercado interno que tem falta de produto. O que está acontecendo com a genética praticamente mundial? As aves cada vez mais têm uma genética voltada para a conformação de peito e coxa sobre coxa, fazendo com que a genética produza menos, e o macho, por ser mais pesado, nós temos menos fertilidade nos ovos, menos nascimento. Uma promédio que nós tínhamos de 82%, 85% de nascimento, hoje nós estamos em 76%, 78%. Isso é mundial. Então, esse fator também fez com que nós reduzíssemos um tanto o alojamento de pintos de um dia, produção de frango no mercado brasileiro e praticamente mundial. Essa falta ela é estendida a todos os países do mundo, praticamente tem a falta nesse momento de pintinhos e ovos férteis. Roberto Keffer, presidente do Sindavipar, o Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Estado do Paraná. Muito obrigado, Roberto, pela sua entrevista. Obrigado a você, Uma boa Fábio. noite para você. Obrigado.